Graça e paz. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje nós vamos ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 1 ao 23, que diz assim: Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabne e o de Asdod. Edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Depois o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meonitas, algumas palavras difíceis. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado um extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros das armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, e Maceias, oficial sob a direção de Ananias, um dos principais do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinado para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza.
e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incenso na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na terra, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais altos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque lhe disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? É um texto um pouquinho longo, né? Mas a palavra do Senhor, nós temos que meditar nela para entender aqui o porquê a nossa devocional, a nossa meditação hoje se chama Rei Uzias. Na vida, o importante não é começar bem, e sim terminar. Este texto narra a história de um governante que, ao ser reconhecido nacionalmente, não soube resistir aos encantos humanos. Por que Uzias conquistou tanta fama? Primeiro, Uzias tinha apoio popular. Segundo, Uzias tinha o apoio divino, né? Então, Uzias, ele era novo. A Bíblia nos relata que ele tinha apenas 16 anos. Era inexperiente, mas ele tinha o favor popular, ou seja, o apoio do povo. Uzias, ele era um homem temente a Deus quando começou. Apesar de novo, né? E apesar do apoio popular, o grande diferencial de Uzias estava na sintonia que ele tinha com Deus. E o que levou Uzias a sair da excelência e cair na decadência? Primeiro, não soube conviver com o sucesso. Segundo, se afastou da presença do Senhor. Terceiro, não teve humildade para admitir a sua fragilidade. Uzias, ele não conseguiu lidar com a fama que ele estava fazendo. A palavra de Deus diz que Deus sempre resiste o soberbo. Sabe aquela pessoa que acha que é boa em tudo? Então, o Senhor resiste a essas pessoas. O Senhor abate essas pessoas. Uzias, ele se afastou da presença de Deus, e muitas das vezes nós se afastamos da presença de Deus quando nós estamos no auge de alguma conquista. O perigo está exatamente aí, né? Na exaltação, na autossuficiência. Eu mando, eu faço, eu consigo, eu vou, eu trabalho. Lógico, você faz tudo isso. Mas a gente não pode se esquecer de que sem Deus nada somos, nada conseguimos e não vamos a lugar algum. Não teve a humildade de admitir a sua fragilidade. Muitas das vezes nós não temos, né, a consciência, nós não temos a humildade de admitir que erramos. Errar é próprio da natureza humana, mas admitir humildemente o erro
é superá-lo e somente para aqueles que estão em sintonia com Deus. É o que muitas vezes nós não sabemos fazer, admitir o nosso erro. Então nós devemos tomar muito cuidado. Uzias começou bem, mas terminou mal. Que lições podemos tirar para nossas vidas? Saber conviver com o sucesso, não se afastar da presença de Deus, ter humildade para admitir as nossas falhas. Falhamos a todo instante. Precisamos ter a humildade para admitir as nossas falhas, não é mesmo? Por isso, nós precisamos meditar nessa passagem que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 26, do 1 ao 23. Aqui relata a história de uma pessoa que no início era jovem, sim, mas tinha experiência com Deus, convivia com o Senhor, né? Tinha apoio popular, tinha apoio do povo. E muitas das vezes podemos ter tudo isso, mas devemos ter humildade. Devemos estar conectados com Deus, mesmo depois da fama. Não podemos deixar o auge daquela situação subir a nossa cabeça e nos tirar da presença de Deus. O Senhor hoje nos aconselha a ser sempre humilde, independentemente do cargo e da posição que ocupamos, independentemente do trabalho que fazemos. A humildade é tudo. A humildade nos traz graça e favor de Deus. Que possamos pensar nisso, meditar sobre isso e viver os conselhos de Deus neste dia, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.